Hoje nós vamos mergulhar juntos em Hebreus capítulo 7, e eu quero que você fique até o fim, porque este texto vai revelar para você a grandeza de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote eterno. E eu já começo dizendo: este vídeo nasceu de um pedido de um dos nossos inscritos que pediu para falarmos sobre esse capítulo. Então já escreve aí nos comentários, qual livro ou capítulo da Bíblia você gostaria que fosse explicado em um próximo vídeo? Quem sabe o próximo venha do seu pedido. O capítulo começa lembrando a história de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando o patriarca voltava da batalha, abençoou Abraão e recebeu dele os dízimos. Melquisedeque significa rei de justiça, e sendo rei de Salém, também é rei de paz. Veja como já aqui Deus estava apontando para Cristo, que é a nossa justiça e a nossa paz. E eu quero que você já escreva nos comentários: Jesus é minha justiça e minha paz. O versículo 3 diz que Melquisedeque é apresentado sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Isso não quer dizer que ele fosse eterno, mas que no registro bíblico foi apresentado como uma figura daquele cujo sacerdócio não depende de genealogia. Isso já apontava para o Filho de Deus, que permanece sacerdote para sempre. Ou seja, o sacerdócio de Jesus não depende de homens, mas de Deus. E eu quero que você declare nos comentários: meu sumo sacerdote é eterno. O texto segue e mostra que Melquisedeque foi maior que Abraão, porque Abraão lhe deu o dízimo e recebeu a bênção. A Escritura lembra que o menor é sempre abençoado pelo maior. Isso significa que se até Abraão reconheceu a grandeza dele, então todo o sacerdócio levítico que viria de Abraão estava debaixo de algo superior. Já desde o início, Deus estava mostrando que haveria um sacerdócio mais elevado, o sacerdócio de Cristo. Escreve aí: o sacerdócio de Cristo é maior. No versículo 11, o autor faz uma pergunta profunda: se a perfeição tivesse vindo pelo sacerdócio levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? A resposta é clara: a lei não pôde aperfeiçoar, mas agora em Cristo temos uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Isso significa que o caminho está aberto para você entrar na presença do Pai. E eu quero que você comente: minha esperança está em Cristo. No versículo 16, vemos que Jesus foi feito sacerdote não por mandamento humano, mas pelo poder de uma vida indissolúvel. Ele ressuscitou, venceu a morte e vive para sempre. É nessa vida eterna que está a base da nossa fé. Se você crê nisso, comenta: eu creio na vida eterna em Cristo. Depois, no versículo 20, o autor mostra que os sacerdotes antigos foram constituídos sem juramento, mas Jesus foi constituído com o juramento do próprio Deus, que disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que ele é o fiador da nova aliança, o que garante que o perdão não depende de você, mas dele. E eu quero que você escreva: meu perdão está garantido em Cristo. No versículo 23, o texto lembra que os sacerdotes antigos eram muitos, porque a morte os impedia de continuar. Mas no versículo 24 declara: Jesus vive para sempre e por isso tem um sacerdócio permanente. E no versículo 25 vem a grande promessa: ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso é poderoso. Jesus salva totalmente e nunca para de interceder por você. Escreve aí: Jesus nunca desiste de mim. Do versículo 26 em diante, o autor descreve quem é esse sumo sacerdote. Ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ele não precisa oferecer sacrifício todos os dias, porque não tem pecado. Ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas, e o sacrifício é suficiente e eterno. Escreve nos comentários: o sacrifício de Cristo é suficiente. E o capítulo termina dizendo que a lei constituiu sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu o Filho, aperfeiçoado para sempre. Isso significa que sua fé não depende de você, mas do Filho eterno de Deus. Seu perdão não depende da sua obra, mas da obra consumada na cruz. Não existe pecado tão grande que ele não possa perdoar, nem vida tão destruída que ele não possa restaurar. Agora eu quero que você escreva nos comentários: eu creio no perdão completo de Cristo. E se hoje você está entregando a sua vida a Jesus, escreva: eu entrego minha vida a Jesus. E declarar que a mesma palavra que salvou Abraão, a mesma palavra que sustentou os patriarcas, hoje está viva em Cristo para salvar você. E para encerrar, eu quero te pedir: qual versículo de Hebreus 7 mais falou ao seu coração?
Escreve aí nos comentários, porque a sua resposta pode edificar a vida de outra pessoa. E se essa palavra abençoou sua vida, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que Jesus é o sumo sacerdote eterno que salva completamente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.